O som do meu salto ecoava pelos corredores vazios da igreja enquanto eu me olhava pela última vez no espelho. Meu vestido branco, que custou 3 meses do meu salário, refletia a luz que entrava pelas vidraças coloridas. Em 20 minutos serei a Sra. Borges, pensei, ajeitando o véu sobre meus cabelos cuidadosamente arrumados desde as 5 da manhã. Mal sabia eu que naquele mesmo momento, o celular dentro da minha bolsa guardava o segredo que transformaria aquele altar no palco da maior humilhação da vida de Tiago. Meu nome é Renata, tenho 38 anos, sou professora de literatura na Universidade Federal do Paraná. E esta é a história do dia em que deveria me casar. Por 3 anos acreditei estar vivendo um conto de fadas com um empresário bem-sucedido do ramo imobiliário. Nós nos conhecemos numa feira literária no centro de Curitiba, quando ele fingiu interesse por Clarice Lispector, apenas para puxar assunto comigo. O charme funcionou, e logo estávamos morando juntos no apartamento dele no bairro Água Verde. Renata, os convidados já estão chegando. Está tudo bem aí dentro? A voz da minha amiga Fernanda me trouxe de volta à realidade. Fernanda, farmacêutica e minha amiga desde a faculdade, foi quem segurou minha mão a noite toda depois que descobri tudo. Estou bem, só preciso de mais 1 minuto, respondi, tentando disfarçar o tremor na minha voz. Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu, não é? Como uma noiva prestes a subir ao altar pode estar planejando algo tão drástico? Tudo começou 6 meses antes do casamento, quando decidi que precisava me preparar fisicamente para o grande dia. Minha mãe Júlia, sempre preocupada com aparências, insistia que eu perdesse alguns quilos. Filha, as fotos são para sempre, ela repetia a cada prova de vestido. Foi assim que conheci Gustavo Azevedo, personal trainer da Academia Corpo em Vida, recomendado por várias amigas. Alto, atlético, sempre com um sorriso no rosto e palavras de incentivo. 3 vezes por semana eu suava nas esteiras e levantava pesos sob sua supervisão. Você vai arrasar nesse casamento, Renata? Ele dizia, enquanto me ajudava com os exercícios. A ironia daquela frase agora me dava náuseas. As sessões de treino com Gustavo se tornaram parte importante da minha rotina. Ele sabia tudo sobre meus planos para o casamento, conhecia meus medos, minhas inseguranças. Algumas vezes, Tiago aparecia para me buscar e os dois conversavam animadamente sobre esportes, política, negócios. Que legal seu noivo vir te buscar, comentou Patrícia, a recepcionista da academia certa vez. Pena que quando você não está aqui, a conversa deles é bem diferente, completou com um olhar estranho que na época não compreendi. Os preparativos para o casamento seguiam a todo vapor. Buffet araucária reservado, lua de mel na pousada Vista do Vale na Serra Gaúcha confirmada, lista de presentes enviada para 200 convidados. Meu irmão Pedro, advogado sempre desconfiado, tentou me alertar várias vezes. Esse cara parece bom demais para ser verdade, Rê. Já investigou o passado dele direito? Ignorei todos os avisos, cega pelo que achava ser amor. Na véspera do casamento, durante minha despedida de solteira organizada por Fernanda num bar do centro, recebi uma mensagem anônima no celular. Antes de dizer sim, você deveria checar o e-mail que acabei de te enviar. Normalmente ignoraria, achando ser algum spam ou brincadeira de mau gosto. Mas algo no tom daquela mensagem me fez abrir imediatamente o e-mail. O que vi destruiu meu mundo em segundos. Fotos, dezenas delas, mostrando encontros entre Tiago e outra pessoa em locais diversos. No restaurante Recanto do Sul, no condomínio solar das Araucárias onde vivem os pais dele, e até mesmo dentro do nosso próprio apartamento, quando eu viajava para congressos. No início, as imagens estavam distantes e não consegui identificar quem era a pessoa com Tiago. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Renata, você está pálida. O que houve? Fernanda perguntou, notando minha expressão. Sem conseguir falar, apenas mostrei o celular para ela. Sua reação confirmou o que eu temia. Aquilo não era montagem, não era brincadeira, era real. Vamos embora daqui agora, ela disse, pegando nossas bolsas e me levando para fora do bar. No carro, enquanto Fernanda dirigia, continuei abrindo as fotos. Foi na última imagem que finalmente pude ver claramente o rosto da pessoa com quem Tiago me traía.
O choque foi tão grande que soltei um grito que assustou minha amiga, a ponto dela quase perder o controle do veículo. É o Gustavo, sussurrei incrédula. Meu personal trainer. Aquela noite foi um borrão de lágrimas, raiva e planejamento. Fernanda sugeriu cancelar tudo, mas algo dentro de mim queria mais. Queria justiça. Queria que todos soubessem a verdade sobre o homem que quase me tornei esposa. Liguei para Pedro, meu irmão, que veio imediatamente ao meu encontro, trazendo sua experiência como advogado e seu instinto protetor de irmão mais velho. Foi Pedro quem teve a ideia de verificar o celular de Tiago, que, por coincidência, tinha ficado em meu apartamento quando ele saiu apressado para sua própria despedida de solteiro. Se ele estiver escondendo algo sério, vamos descobrir, afirmou meu irmão, determinado a encontrar provas. E encontramos, muito mais do que esperávamos. Entre conversas explícitas com Gustavo, que confirmavam o caso de quase um ano, descobrimos planilhas, documentos, planos detalhados. Tiago não era apenas infiel, era um golpista profissional que tinha me escolhido a dedo por causa da herança que recebia após o falecimento do meu pai. Ele planejava transferir seu dinheiro para contas offshore depois do casamento, explicou Pedro, enquanto analisava os arquivos encontrados no celular. E pelo que estou vendo aqui, seu personal não era apenas amante dele, era cúmplice no golpe. As sessões de treino eram oportunidades perfeitas para extrair informações sobre sua vida financeira. Ali, sentada na sala do meu apartamento, rodeada por meu irmão e minha melhor amiga, tomei a decisão que mudaria tudo. Não cancelaria o casamento, não fugiria como uma vítima envergonhada. Iria até o altar, enfrentaria Tiago e exporia tudo diante de todos os convidados, incluindo seus pais, amigos e colegas de trabalho. Tem certeza disso, Renata? Perguntou Fernanda, preocupada com meu estado emocional. Absoluta, respondi, sentindo uma força que nunca soube que tinha. Amanhã na igreja Nossa Senhora da Consolação não vai acontecer um casamento, vai acontecer uma revelação. E assim, enquanto o sol nasceu no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida, eu me preparava não para uma celebração de amor, mas para um acerto de contas. Vesti o branco tradicional, deixei que maquiagem cobrisse as olheiras das lágrimas derramadas durante a noite. E guardei no bolso secreto do vestido um pequeno pendrive contendo todas as provas que precisava. De onde estou agora, olhando mais uma vez no espelho desta sala da igreja, posso ouvir o murmúrio dos convidados que encheram os bancos de madeira, ansiosos para testemunhar nossa união. Mal sabem eles o que está prestes a acontecer. Respirei fundo e saí da sala onde estava me preparando. No corredor, encontrei meu irmão Pedro me esperando para me conduzir até o altar, já que nosso pai não estava mais entre nós. Ele apertou minha mão, um gesto silencioso que confirmava nosso plano. Preparada? Perguntou em voz baixa. Como nunca estive, respondi, ajeitando o buquê de lírios brancos nas mãos. A música começou a tocar. As portas da igreja se abriram, revelando o corredor central decorado com arranjos, florais e fitas brancas. Ao fundo, próximo ao altar, Tiago me esperava em seu terno impecável, exibindo aquele sorriso que antes me encantava e agora me causava repulsa. Ao seu lado, como padrinho, estava ninguém menos que Gustavo, meu personal trainer e seu amante secreto. A audácia daqueles dois homens me deu ainda mais certeza do que estava prestes a fazer. Comecei a caminhar lentamente pelo corredor, observando os rostos sorridentes dos convidados. Vi minha mãe Júlia na primeira fileira, enxugando lágrimas que ela acreditava serem de felicidade. Vi os pais de Tiago, Otávio e sua esposa, orgulhosos do filho que criaram, um homem que eles não conheciam de verdade. Cada passo em direção ao altar era como avançar em uma linha do tempo da nossa relação. Lembrei do nosso primeiro encontro, 3 anos atrás, na feira literária. Tiago fingia interesse em literatura, enquanto folheava um exemplar de A Hora da Estrela. Você gosta de Clarice Lispector? Perguntei, impressionada ao ver um homem de negócios interessado na autora. Fascinante como ela consegue capturar a essência humana, respondeu com uma convicção que mais tarde descobri ser ensaiada. Agora, refazendo aquela cena em minha mente, percebi que tudo havia sido calculado.
Tiago havia me estudado antes mesmo de nos conhecermos. Sabia que eu era professora de literatura, sabia da minha paixão por Clarice, sabia que eu havia recebido uma herança considerável após o falecimento do meu pai. Continuei caminhando pelo corredor da igreja, lembrando como nosso relacionamento progrediu rapidamente. Em 6 meses já morávamos juntos no apartamento dele em Água Verde, um bairro nobre de Curitiba. Ele sempre insistia que eu deixasse meu dinheiro investido, que ele cuidaria das despesas da casa. Seu dinheiro é seu futuro, Renata. Vamos preservá-lo, dizia com falsa preocupação. O que eu não sabia era que ele já planejava como aquele dinheiro se tornaria o futuro dele, não o meu. A proposta de casamento veio durante uma viagem para a Serra Gaúcha, no mesmo lugar onde planejávamos passar nossa lua de mel. Um jantar à luz de velas, um anel com diamante, todos os clichês de um pedido perfeito. Eu disse sim entre lágrimas, acreditando ter encontrado o companheiro da minha vida. Agora, a apenas alguns metros do altar, senti o peso do pendrive no bolso escondido do meu vestido. Nele estavam todas as provas que encontrei na noite anterior. Conversas explícitas entre Tiago e Gustavo, planilhas detalhando meus bens e como transferi-los para contas no exterior após o casamento, e até mesmo uma espécie de cronograma que indicava quanto tempo o relacionamento deveria durar antes que ele desaparecesse com meu dinheiro. Foi Fernanda quem me ajudou a organizar todas as provas. Depois de sairmos do bar onde acontecia minha despedida de solteira, fomos direto para o apartamento dela. Entre lágrimas e xícaras de chá forte, ela me contou que havia notado comportamentos estranhos entre Tiago e Gustavo em algumas ocasiões, mas nunca teve coragem de me contar por falta de provas concretas. Uma vez, vi os dois no estacionamento da academia, revelou Fernanda enquanto vasculhávamos o celular de Tiago. Eles estavam no carro dele, conversando tão próximos que parecia íntimo demais. Aquela noite na casa de Fernanda foi um turbilhão de emoções. A cada nova descoberta, um novo golpe no meu coração. As mensagens entre eles datavam de quase 1 ano. Começaram apenas 2 meses depois que contratei Gustavo como meu personal. A noiva está malhando muito para o grande dia, escreveu Gustavo em uma das mensagens. Mal sabe ela que o noivo prefere músculos mais definidos que os dela, respondeu Tiago com um emoji piscando. As conversas eram repletas de zombarias sobre mim, meus esforços para estar bonita no casamento, minhas confidências durante os treinos. Gustavo repassava para Tiago tudo o que eu comentava durante nossas sessões. Minhas inseguranças, meus planos financeiros, até mesmo detalhes sobre a herança que recebi. Ela comentou hoje que está pensando em comprar um imóvel na praia com parte da herança, escreveu Gustavo em uma mensagem. Convença-a a esperar até depois do casamento, respondeu Tiago. Quando estivermos casados, sugiro uma aplicação mais rentável e transferimos tudo. A frieza com que planejavam me roubar era assustadora. Havia até mesmo um documento detalhado sobre meus bens, quanto eu tinha investido e em quais bancos. Como professor universitário, meu salário não era extraordinário, mas a herança deixada pelo meu pai, que fora um médico bem-sucedido, me colocava em uma posição financeira confortável. O mais doloroso, porém, foram as fotos. Dezenas delas mostrando encontros entre os dois no restaurante Recanto do Sul, onde Tiago me dizia que tinha reuniões de negócios. No condomínio solar das Araucárias, casa dos pais dele, durante os almoços de domingo, em que eu não podia comparecer por estar corrigindo provas. E até mesmo no nosso apartamento, quando eu viajava para congressos acadêmicos. Como ele teve coragem de trazê-lo para nossa casa? Solucei, enquanto Pedro examinava os documentos financeiros encontrados no celular. Isso vai além de uma simples traição, Renata, disse meu irmão com a seriedade de quem já tinha lidado com muitos golpes em sua carreira de advogado. Isso é estelionato, é tentativa de fraude. Podemos levar isso à polícia. Foi naquele momento que decidi não apenas expor a traição, mas também o golpe. Não seria apenas uma noiva humilhada. Seria uma mulher que impediria que outras fossem vítimas daquele esquema. Pedro passou a madrugada fazendo ligações, falando com colegas da polícia, organizando tudo para que oficiais estivessem próximos à igreja no momento certo. Fernanda cuidou da parte técnica.
garantindo que as provas pudessem ser exibidas no sistema audiovisual da igreja, que seria usado para mostrar nosso vídeo de romance durante a cerimônia. Vamos substituir as imagens românticas por evidências de traição e golpe, ela explicou enquanto trabalhava no computador. Quando você der o sinal, eu aciono tudo. Amanda Torres, colega da universidade que sempre desconfiou de Tiago, juntou-se a nós por volta das 3 da manhã. Ela trouxe consigo mais um elemento para nosso plano. Tinha descoberto que Tiago havia aplicado golpes semelhantes em outras cidades. Ele morou em Florianópolis por um tempo, contou Amanda, mostrando reportagens antigas em seu tablet. Uma empresária denunciou um consultor financeiro com descrição idêntica à dele, mas o caso foi arquivado por falta de provas concretas. Enquanto o sol nascia, nosso plano estava traçado em detalhes. Eu seguiria com o casamento normalmente até o momento dos votos. Quando o padre me passasse o microfone, em vez de dizer sim, eu revelaria tudo. Fernanda acionaria o sistema que projetaria as evidências. Pedro sinalizaria para os policiais e Amanda estaria posicionada estrategicamente para impedir qualquer tentativa de Tiago ou Gustavo de sair da igreja. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntou minha mãe quando finalmente contei a ela, poucas horas antes da cerimônia. Podemos cancelar tudo, inventar uma doença, evitar o escândalo. Mãe, respondi com uma determinação que nem eu sabia que tinha. O escândalo não será eu expor a verdade. O escândalo é o que eles fizeram. Júlia, sempre tão preocupada com aparências, surpreendeu-me ao concordar com um abraço silencioso. Mais tarde, descobri que ela também desconfiava de Tiago, mas temia que eu não acreditasse nela. Agora, chegando finalmente ao altar, depois dessa longa caminhada que parecia conter toda a história do nosso relacionamento, encarei Tiago nos olhos. Ele sorriu, confiante, sem saber que eu havia descoberto tudo. Você está linda, sussurrou quando cheguei ao seu lado. Forcei um sorriso enquanto o padre Rogério começava a cerimônia. Olhei rapidamente para a primeira fileira onde Fernanda estava sentada, próxima ao equipamento audiovisual. Ela fez um movimento discreto com a cabeça, confirmando que tudo estava pronto. O padre falou sobre amor, compromisso, fidelidade. Cada palavra soava como uma ironia cruel diante do que eu sabia. Observei os convidados todos emocionados, sem ideia do que estava prestes a acontecer. Vi Patrícia, a recepcionista da academia, que provavelmente tinha sido testemunha silenciosa dos encontros entre Tiago e Gustavo. Ela me olhava com uma expressão estranha, misturando pena e expectativa, como se soubesse que algo estava para acontecer. Quando chegou o momento dos votos, meu coração disparou. O padre perguntou a Tiago se ele me aceitava como esposa, prometendo ser fiel na alegria e na tristeza. Com um sorriso confiante, ele respondeu, sim, olhando diretamente nos meus olhos. A ironia era quase insuportável. Então o padre se virou para mim e repetiu a pergunta. Senti o peso do microfone em minhas mãos, o peso do pendrive no bolso do vestido, o peso da verdade que estava prestes a revelar. Olhei para meu irmão, que acenou discretamente, confirmando que os policiais estavam posicionados. Olhei para Fernanda, pronta para acionar o sistema audiovisual. Olhei para Amanda, estrategicamente posicionada próxima à saída. Finalmente, olhei para Gustavo, parado ao lado de Tiago como padrinho de casamento, exibindo um sorriso falso. Nossos olhares se cruzaram por um momento e percebi um leve tremor em seu rosto, como se pressentisse que algo estava errado. Aproximei o microfone dos lábios, pronta para mudar completamente o rumo daquela cerimônia. Não seria um sim que sairia da minha boca, mas a revelação de uma verdade que ninguém naquela igreja estava preparado para ouvir. Antes de responder, comecei, sentindo minha voz mais firme do que esperava. Gostaria de compartilhar algo com todos vocês. Vi a expressão de Tiago mudar sutilmente. Um lampejo de preocupação cruzou seu rosto, mas ele rapidamente retomou o controle, provavelmente pensando que eu faria alguma declaração romântica. Fiz um sinal para Fernanda, que imediatamente acionou o sistema. As telas instaladas na igreja, que deveriam mostrar nosso vídeo de romance, começaram a exibir as mensagens entre Tiago e Gustavo, as fotos dos encontros, os documentos detalhando o golpe financeiro. Ontem à noite, continuei,
enquanto os convidados ofegavam em choque diante das imagens. Descobri que o homem com quem estou prestes a me casar não apenas me traía, o rosto de Tiago empalideceu completamente. Gustavo deu um passo para trás, como se quisesse se distanciar fisicamente das evidências que se acumulavam nas telas. Mas também planejava me roubar após o casamento. Um murmúrio crescente tomou conta da igreja. Vi Otávio Borges, pai de Tiago, levantar-se com o rosto contorcido em uma mistura de raiva e descrença. Sua esposa cobriu o rosto com as mãos, incapaz de encarar as imagens explícitas do filho com outro homem. Durante um ano, prossegui, sentindo uma força crescente em minha voz. Estes dois homens, meu noivo e meu personal trainer, não apenas mantiveram um caso atrás das minhas costas, mas usaram nosso relacionamento como fachada para um golpe financeiro, elaborado para me roubar mais de 2 milhões de reais da herança que recebi do meu pai. Enquanto as palavras saíam da minha boca, observei o caos se instalar na igreja Nossa Senhora da Consolação. Os convidados alternavam olhares entre as telas com as provas e os rostos cada vez mais pálidos de Tiago e Gustavo. Minha voz ecoava amplificada pelo sistema de som, revelando a verdade que por tanto tempo permaneceu oculta. Tiago tentou arrancar o microfone da minha mão. Renata, você enlouqueceu? Isso é um mal-entendido, eu posso explicar. Dei um passo para trás, mantendo distância dele. Meu irmão Pedro imediatamente se colocou entre nós, como um escudo protetor. Fernanda continuava operando o sistema, exibindo mensagem após mensagem, foto após foto, documento após documento. A sequência era devastadora, impossível de ser refutada. Mal entendido? Respondi. Minha voz surpreendentemente calma diante da tempestade emocional que me atravessava. Estas são suas mensagens, Tiago. Sua letra. Seus planos detalhados sobre como transferir meu dinheiro para contas no Panamá após nosso casamento. Virei-me para os convidados, muitos dos quais já estavam de pé, chocados com a cena que presenciavam. Vejam, apontei para as telas onde agora aparecia uma planilha detalhada. Este documento mostra exatamente quanto tempo ele planejava ficar casado comigo antes de desaparecer com meu dinheiro. 18 meses. 1 ano e meio era o prazo que ele achava necessário para não levantar suspeitas quando sumisse. Gustavo, percebendo que estava igualmente exposto, tentou escapar discretamente pelo lado do altar. Amanda, posicionada estrategicamente próxima à saída lateral, fez sinal para 2 homens que estavam sentados nas últimas fileiras. Eram policiais à paisana que Pedro havia contatado durante a madrugada. Eles bloquearam a passagem, impedindo a fuga do personal trainer. E você, Gustavo? Continuei, voltando minha atenção para ele. A pessoa que eu paguei para me ajudar a ficar em forma para este dia. Como pôde usar nossas sessões de treino para extrair informações sobre minha vida financeira? Como pôde fingir ser um profissional enquanto conspirava com meu noivo pelas minhas costas? Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar ou responder às acusações que ficavam cada vez mais evidentes nas telas. A essa altura, os convidados já não estavam mais sentados. Muitos se aglomeravam nos corredores, sussurrando entre si, alguns tirando fotos das telas com os celulares. Vi minha mãe, Júlia, se aproximar do altar, o rosto marcado por uma mistura de horror e indignação. Ao seu lado estava Amanda, minha colega da universidade, que segurava seu braço em apoio. Durante todos estes meses, prossegui, sentindo uma espécie de catarse ao finalmente expressar tudo aquilo, enquanto eu me dedicava aos preparativos deste casamento, escolhendo flores, degustando menus para dar a recepção no buffet Araucária, sonhando com nossa lua de mel na pousada Vista do Vale. Estes 2 homens riam de mim pelas minhas costas. Exibi então a mensagem que mais havia me ferido, encontrada na madrugada durante nossa investigação. Era uma conversa de 3 meses atrás, quando Tiago e Gustavo discutiam sobre quanto tempo mais precisariam manter a farsa. Ela está animada com a prova do vestido amanhã. Mal posso esperar para esse circo acabar, escreveu Tiago. Paciência. Mais alguns meses e você nunca mais precisará fingir que gosta de mulheres, respondeu Gustavo. A herança dela vale cada segundo desta tortura, concluiu Tiago.
Um suspiro coletivo percorreu a igreja quando esta troca de mensagens apareceu na tela. Vi o pai de Tiago, Otávio, agarrar o peito como se sentisse uma dor física. Sua expressão de orgulho paterno de momentos atrás havia se transformado em uma máscara de vergonha e decepção. Senhor Borges, dirigi-me diretamente a ele. Sinto muito que tenha que descobrir desta forma quem seu filho realmente é. Não se trata apenas de sua sexualidade, que não seria problema algum se fosse vivida com honestidade. Trata-se de um esquema criminoso, um golpe financeiro elaborado, uma exploração cruel dos sentimentos de outra pessoa. Otávio Borges não conseguiu responder. Sua esposa o amparou enquanto ele se sentava pesadamente, parecendo subitamente envelhecido. Tiago, percebendo que não tinha mais como negar diante das evidências esmagadoras, mudou de estratégia. Seu rosto pálido ganhou um rubor de raiva. "Você acha que é a única vítima aqui, Renata?" gritou, apontando para o pai. "Você tem ideia da pressão que sofri a vida toda para ser o filho perfeito, para corresponder às expectativas dele, para ser o homem de negócios heterossexual bem-sucedido? Não ouse usar isso como desculpa", interrompi, minha voz agora trêmula de indignação. Milhares de pessoas lidam com questões de identidade e aceitação, sem recorrer a golpes financeiros e manipulação emocional. Você escolheu o caminho da desonestidade e da crueldade. Neste momento, Pedro fez um sinal, e os policiais que estavam na igreja se aproximaram do altar. Um deles, um homem de meia idade com postura séria, tomou a frente. "Tiago Borges e Gustavo Azevedo, temos evidências suficientes para levá-los à delegacia para prestar esclarecimentos sobre possíveis crimes de estelionato e tentativa de fraude. Pedimos que nos acompanhem sem criar mais tumulto." A expressão de Tiago, ao ver os policiais, foi de puro choque. Ele claramente não esperava que eu tivesse ido tão longe. Em seus planos, provavelmente imaginou que, no pior cenário, eu descobriria a traição e cancelaria o casamento, talvez criando uma cena de choro. Jamais esperaria que eu reunisse provas, contatasse autoridades e o expusesse publicamente. "Isso é ridículo", protestou ele enquanto os policiais se aproximavam. "Essas mensagens estão fora de contexto. Os documentos são apenas simulações financeiras hipotéticas. Vocês não podem me prender por algo que não cheguei a fazer." Na verdade, interveio meu irmão com sua voz firme de advogado. "A tentativa de estelionato já está configurada. As mensagens e documentos mostram claramente a intenção e o planejamento detalhado do crime. Além disso, há indícios de que você já aplicou golpes semelhantes antes." Foi quando Amanda deu um passo à frente, segurando seu tablet. "Pesquisamos seu passado, Tiago", ela disse, mostrando a tela para os presentes. "Encontramos 3 denúncias arquivadas por falta de provas em Florianópolis, Porto Alegre e Belo Horizonte. Sempre o mesmo método: aproximação de mulheres solteiras com boa condição financeira, relacionamento rápido seguido de casamento e desaparecimento alguns meses depois, junto com o dinheiro delas." Pela primeira vez, vi o rosto de Tiago demonstrar verdadeiro medo. Suas tentativas de manter a compostura desmoronaram quando percebeu que havíamos desvendado não apenas seu plano atual, mas também seu histórico criminoso. Gustavo, que até então permanecia em silêncio, tentou se distanciar de Tiago. "Eu só seguia ordens", disse ele, trêmulo. "Tiago me procurou quando soube que eu trabalhava na academia frequentada por Renata. Ele me pagava para extrair informações, para me aproximar dela e ganhar sua confiança. O caso entre nós, isso foi acontecendo depois. Não era parte do plano inicial." "Cala a boca!" gritou Tiago, lançando um olhar furioso para o cúmplice que agora o traía. "Você estava tão envolvido quanto eu. Dividimos tudo meio a meio, lembra?" Assistir aqueles 2 homens se voltando um contra o outro foi a confirmação final da falsidade que havia cercado minha vida nos últimos meses. Enquanto os policiais os escoltavam para fora da igreja, senti uma estranha mistura de alívio, tristeza e indignação. O padre Rogério, que assistira a tudo em choque, finalmente encontrou voz. "Meus irmãos e irmãs", disse ele, visivelmente abalado. "Acho que é evidente que não haverá casamento hoje. Sugiro que nos retiremos em ordem e respeitem este momento difícil para Renata e sua família." Mas antes que os convidados começassem a se dispersar, levantei novamente o microfone.
Agradeço a presença de todos vocês, disse, sentindo uma força interior que nunca havia experimentado antes. Sei que vieram aqui esperando testemunhar uma celebração de amor, e em vez disso, presenciaram a revelação de uma farsa dolorosa. Peço desculpas pelo desconforto, mas não pelo ato de expor a verdade. Preferi fazer isso publicamente para que outras mulheres não caiam no mesmo golpe. Olhei para a multidão de rostos atônitos. Alguns me encaravam com pena, outros com admiração, muitos simplesmente chocados demais para expressar qualquer emoção. Não sou vítima, continuei. Sou sobrevivente. E hoje, em vez de me tornar esposa em um casamento baseado em mentiras, estou me libertando de um relacionamento tóxico e impedindo um crime. Fernanda se aproximou de mim, desligando finalmente o sistema de projeção. Ela segurou minha mão em solidariedade. E logo Amanda e Pedro se juntaram a nós, formando um círculo protetor ao meu redor. Minha mãe Júlia, que sempre se preocupou tanto com aparências sociais, surpreendeu-me ao subir ao altar e me abraçar com força. Tenho orgulho de você, filha, sussurrou ela em meu ouvido. Seu pai também teria. Menção ao meu pai naquele momento me fez lacrimejar pela primeira vez desde que começara meu discurso. Ele teria mesmo ficado orgulhoso da minha coragem? Ou teria preferido um escândalo mais discreto? Nunca saberia ao certo, mas escolhi acreditar que ele aprovaria minha decisão de enfrentar a situação de frente. Os convidados começaram a se retirar lentamente, muitos parando para expressar apoio, ou simplesmente apertar minha mão em um gesto silencioso de solidariedade. Alguns familiares de Tiago passaram cabisbaixos, evitando contato visual, carregando o peso da vergonha que não lhes pertencia. Patrícia, a recepcionista da academia que provavelmente testemunhara muitos encontros entre Tiago e Gustavo, aproximou-se timidamente. Tentei te avisar, disse ela nervosa. Aquele comentário sobre as conversas diferentes quando você não estava. Desculpe não ter sido mais clara. Não se preocupe, respondi sinceramente. Eu provavelmente não teria acreditado mesmo. Precisava ver com meus próprios olhos. Quando a igreja já estava quase vazia, sentei-me pesadamente no primeiro banco, ainda vestida de noiva, cercada apenas por meus verdadeiros amigos e familiares. O buquê de lírios brancos, abandonado sobre o altar durante a confusão, havia sido recuperado por Amanda, que agora o colocava delicadamente ao meu lado. O que você vai fazer agora? Perguntou Pedro, sentando-se ao meu lado. Era uma pergunta que não havia considerado. Nas últimas 24 horas, toda a minha energia estivera concentrada em descobrir a verdade e expor a farsa. Não tinha pensado no depois. Primeiro, respondi após um momento de reflexão, vou cancelar a reserva no buffet Araucária e na pousada Vista do Vale. Depois, acho que vou tirar umas férias, sozinha. Talvez viajar para algum lugar onde ninguém me conheça e onde possa processar tudo isso. Você sabe que pode ficar na minha casa o tempo que precisar, ofereceu Fernanda. Não precisa voltar para o apartamento onde vocês moravam juntos. Agradeci com um aceno de cabeça, sentindo o peso da exaustão emocional finalmente me atingir. Havia dormido apenas 2 horas na noite anterior, entre descobertas chocantes e planejamentos frenéticos. Vocês acham que eles serão realmente punidos? Perguntei, pensando nos 2 homens que haviam acabado de sair escoltados da igreja. Temos evidências sólidas, respondeu Pedro. E com a descoberta desses casos anteriores, as chances aumentam consideravelmente. Mas o sistema judicial é lento e imprevisível. O importante é que você impediu que o golpe se concretizasse, disse Amanda, e alertou outras possíveis vítimas. Isso já é uma vitória, independentemente do que aconteça com eles. Olhei ao redor, para a igreja agora quase deserta. Os arranjos florais que haviam custado uma pequena fortuna pareciam tristes e fora de lugar. As fitas brancas decorando os bancos, as velas ainda acesas no altar, tudo aquilo havia sido preparado para uma celebração que nunca aconteceu. Sabem de uma coisa? Disse, levantando-me de repente. Não vou deixar que eles estraguem completamente este dia. Já gastei demais, emocionalmente e financeiramente, para simplesmente ir embora como se tivesse feito algo errado. O que você tem em mente? Perguntou minha mãe, intrigada pelo súbito lampejo de determinação em meus olhos. Ainda temos um buffet preparado para 200 pessoas. Temos música contratada, champanhe resfriando.
Vamos transformar isso em uma celebração diferente, uma festa da verdade, da libertação. Meus amigos se entreolharam, surpresos com minha proposta. Tem certeza disso, Renata? Questionou Fernanda. Não seria melhor simplesmente ir para casa e descansar? Nunca tive tanta certeza, respondi, sentindo uma leveza inesperada. Quem disse que preciso de um noivo para justificar uma festa? Vamos celebrar o fato de que descobri a verdade antes que fosse tarde demais. Vamos comemorar esta descolagem. A ideia de transformar o que seria minha recepção de casamento em uma festa da libertação foi recebida com expressões de espanto inicial, seguidas de sorrisos de apoio. Pedro, sempre pragmático, ligou imediatamente para o buffet Araucária, para confirmar que ainda poderíamos utilizar o espaço. Explicarei a situação para o gerente, disse ele, afastando-se para fazer a ligação. Enquanto isso, minha mãe Júlia, que por tanto tempo havia se preocupado com convenções sociais, surpreendeu-me mais uma vez. Vamos precisar avisar os convidados que ainda quiserem participar, ela disse, já organizando mentalmente a logística. Amanda e eu podemos dividir a lista e começar a ligar para todos. Fernanda se aproximou, ajeitando delicadamente a tiara que segurava meu véu, agora ligeiramente torto após toda a confusão. E quanto ao vestido? Perguntou ela. Você quer trocar ou permanecerá de noiva nesta festa não convencional? Olhei para o longo vestido branco que havia escolhido com tanto cuidado meses atrás. O tecido delicado, as pérolas minúsculas bordadas à mão, o corte que valorizava minha silhueta após tantas sessões de treino com... Não queria pensar nele agora. Vou manter o vestido, decidi. Gastei uma fortuna nele e adorei como ficou. Mas vamos fazer uma pequena modificação. Com um movimento decidido, arranquei o véu da minha cabeça e o entreguei a Fernanda. Isso não será mais necessário. Estou celebrando minha independência, não um compromisso. 2 horas depois, o buffet Araucária havia se transformado. As placas com Tiago e Renata foram removidas, substituídas por uma simples mensagem: celebração da verdade. Os arranjos florais da igreja foram transferidos para o salão. A mesa que seria dos noivos agora acomodava meus amigos mais próximos e familiares de confiança. Surpreendentemente, cerca de 80 convidados decidiram permanecer para esta celebração improvisada. Alguns por curiosidade, outros por genuíno apoio. Muitos provavelmente para testemunhar o desfecho inusitado daquele dia dramático. Os familiares de Tiago, compreensivamente, não compareceram. Enquanto os garçons circulavam oferecendo canapés e taças de champanhe, percebi que precisava explicar aos presentes o que exatamente estávamos celebrando. Subi ao pequeno palco onde a banda começava a tocar um jazz suave, bem diferente da valsa que havia sido ensaiada para a entrada dos noivos. Agradeço a todos que decidiram ficar. Comecei, segurando o microfone com mais confiança do que jamais senti na vida. Hoje, não celebramos um casamento, mas algo igualmente valioso: a verdade. Por mais dolorosa que seja, a verdade sempre nos liberta. Observei os rostos atentos que me encaravam, uma mistura de compaixão e admiração em seus olhares. Muitos de vocês testemunharam o que aconteceu na igreja. Para quem chegou depois, resumirei. Descobri na véspera do casamento que meu noivo, Tiago Borges, mantinha um relacionamento com meu personal trainer, Gustavo Azevedo, e juntos planejavam me aplicar um golpe financeiro após o casamento. Um murmúrio percorreu o salão, mesmo entre aqueles que já conheciam a história. Ouvir aquelas palavras novamente parecia renovar o choque. Mas não estamos aqui para lamentar uma traição, continuei, determinadas a não permitir que aquele momento fosse dominado pela tristeza ou ressentimento. Estamos celebrando o fato de que descobri a tempo. Estamos celebrando a rede de apoio maravilhosa que me ajudou a enfrentar este momento. Meu irmão Pedro, minha amiga Fernanda, minha colega Amanda, minha mãe Júlia e todos vocês que escolheram permanecer ao meu lado. Levantei minha taça de champanhe em um brinde. A verdade, por mais incômoda que seja, e a coragem de encará-la de frente. As pessoas aplaudiram e brindaram comigo. A banda começou a tocar uma música mais animada, e aos poucos a tensão foi se dissipando. Conversas fluíam.
algumas inevitavelmente sobre o escândalo recente, outras deliberadamente evitando o tema. Foi durante esse momento de aparente normalidade que Pedro se aproximou, com uma expressão que misturava alívio e preocupação. Os policiais acabaram de ligar. Ele disse em voz baixa: Tiago e Gustavo estão prestando depoimento. Encontraram mais evidências nos celulares deles. Aparentemente, esse não foi o primeiro golpe que tentaram aplicar juntos. O que você quer dizer? Perguntei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Antes de Florianópolis, Porto Alegre e Belo Horizonte, onde Tiago agiu sozinho, eles tentaram algo semelhante em São Paulo. Gustavo era personal de uma empresária e a apresentou a Tiago, que na época usava outro nome. Ela também era viúva, com situação financeira confortável. A revelação me atingiu com força. Não havia sido apenas um caso que evoluiu para um plano de golpe, como Gustavo tentou alegar na igreja. Era um esquema premeditado, uma parceria criminosa de longa data. Ela também descobriu a tempo? Perguntei, temendo a resposta. Pedro hesitou, o que foi resposta suficiente. Não. Ele finalmente disse. Eles conseguiram transferir quase R$1 milhão das contas dela, antes de desaparecerem. Ela denunciou, mas como eles usavam nomes falsos e a documentação era escassa, o caso foi arquivado. Senti minhas pernas fraquejarem. Precisei me apoiar em uma cadeira próxima para não cair. A dimensão daquilo que havia escapado por pouco finalmente me atingiu com toda a força. Ela foi contatada? Perguntei quando recuperei a voz. Sim, a polícia está reabrindo o caso e entrando em contato com todas as possíveis vítimas. Com as evidências que fornecemos, há grandes chances de condenação dessa vez. Olhei ao redor para a festa improvisada, para os convidados que conversavam animadamente, para o bolo de casamento que permanecia intacto em um canto do salão, para os presentes empilhados em uma mesa lateral. Tudo parecia surreal de repente. Você acha que deveríamos cancelar isso? Perguntei, sentindo-me subitamente deslocada em minha própria celebração. Parece inadequado festejar quando descobrimos algo tão sério. Pedro segurou minhas mãos entre as suas, seu olhar firme encontrando o meu. Renata, você impediu que esses homens continuassem aplicando golpes. Você expôs um esquema criminoso que vitimou outras mulheres. Se existe algum momento apropriado para celebrar sua força e coragem, é este. Suas palavras me reconfortaram, mas uma nova inquietação se instalou em meu peito. Quantas outras mulheres haviam caído nesse golpe antes da empresária de São Paulo? Quantas histórias semelhantes permaneciam desconhecidas porque as vítimas sentiram vergonha demais para denunciar? Preciso fazer mais, decidi, uma nova determinação crescendo dentro de mim. Não posso simplesmente seguir em frente e fingir que isso foi apenas um episódio infeliz na minha vida. O que você tem em mente? Perguntou Pedro, reconhecendo em meus olhos o mesmo brilho de determinação que nosso pai tinha quando decidia lutar por uma causa. Antes que pudesse responder, fomos interrompidos por Patrícia, a recepcionista da academia que havia comparecido à celebração após presenciar o escândalo na igreja. Desculpe a intromissão, disse ela timidamente, mas ouvi parte da conversa. Se vocês estão reunindo provas contra Tiago e Gustavo, talvez eu possa ajudar. Olhei para ela surpresa. Como assim? Trabalho na Academia Corpo em Vida há 5 anos. Gustavo começou lá há aproximadamente 2 anos. Desde então, notei um padrão estranho. Ele sempre se aproximava de clientes mulheres com perfil específico, independentes financeiramente, geralmente na faixa dos 35 a 45 anos, solteiras ou viúvas. Depois de algumas semanas de treino, coincidentemente, elas conheciam algum amigo dele que aparecia na academia. Meu coração acelerou enquanto as peças se encaixavam. Você acha que ele usava a posição de personal trainer para selecionar potenciais vítimas para os golpes? Perguntou Pedro, já em modo advogado. Não posso afirmar com certeza, respondeu Patrícia cautelosamente. Mas sempre achei suspeito, especialmente porque algumas dessas mulheres pararam de frequentar a academia abruptamente depois de alguns meses. Quando questionava, Gustavo dizia que haviam mudado de cidade ou encontrado outro personal. Você teria uma lista dessas mulheres? Perguntei, sentindo uma urgência crescente de contatar cada uma delas. Não comigo, mas posso verificar nos registros da academia.
Como recepcionista, tenho acesso ao histórico de clientes. Pedro imediatamente pegou seu cartão de visita e entregou a ela. Isso seria extremamente útil para a investigação. Por favor, entre em contato comigo assim que tiver essa informação. Enquanto Patrícia se afastava, voltei-me para meu irmão, minha mente fervilhando com possibilidades. Pedro, precisamos fazer mais do que apenas contribuir com a investigação policial. Precisamos alertar outras mulheres, criar consciência sobre esse tipo de golpe. Está pensando em tornar sua história pública? Ele perguntou, compreendendo rapidamente minha intenção. Exatamente, sem esconder nomes ou detalhes. Quero que outras mulheres saibam exatamente como identificar os sinais que ignorei, como esses golpistas operam, como se proteger. Isso pode ser complicado legalmente enquanto o processo estiver em andamento, ponderou ele. Mas podemos trabalhar em algo mais genérico inicialmente, sem identificar diretamente os envolvidos. Naquele momento, Amanda se aproximou, trazendo consigo uma jornalista local que havia sido convidada para o casamento, como amiga de longa data da minha mãe. Renata, Luísa gostaria de conversar com você, disse Amanda. Ela trabalha no jornal da cidade e acha que sua história precisa ser contada. Luísa, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes por trás dos óculos de armação fina, apertou minha mão com firmeza. Seu ato de coragem na igreja hoje foi extraordinário, disse ela diretamente. Em 20 anos de jornalismo, nunca presenciei nada semelhante. Gostaria de escrever sobre isso, se você permitir. Olhei para Pedro, que assentiu discretamente, indicando que poderíamos estabelecer limites claros para a matéria. Estou interessada, respondi, mas não para expor minha vida privada como um escândalo sensacionalista. Quero usar essa plataforma para alertar outras mulheres sobre golpes emocionais e financeiros como o que sofri. Compreendo perfeitamente, disse Luísa, seu profissionalismo evidente na maneira como já retirava um pequeno gravador da bolsa. Podemos focar nos aspectos educativos da história, nos sinais de alerta que você identificou, nas medidas que tomou para se proteger e buscar justiça. Enquanto combinávamos os detalhes da entrevista, minha mãe aproximou-se discretamente. Tem certeza de que quer expor tudo isso publicamente? Perguntou ela. A preocupação evidente em sua voz. As pessoas vão falar, vai haver fofocas. Sorri para ela, compreendendo sua apreensão. Durante toda a minha vida, minha mãe havia me ensinado a importância de manter as aparências, de não dar motivos para comentários maldosos, de preservar a privacidade familiar. Mãe, as pessoas já estão falando. 200 convidados presenciaram tudo na igreja. A diferença é que agora eu controlarei a narrativa, transformarei essa experiência dolorosa em algo útil para outras mulheres. Ela suspirou, mas então endireitou os ombros em um gesto que me lembrou minha própria postura momentos antes. Seu pai teria orgulho, disse ela simplesmente. Ele sempre dizia que você tinha herdado a determinação dele e a sensibilidade dele. Aquelas palavras tocaram profundamente meu coração. Meu pai, médico dedicado que sempre colocou o bem-estar dos pacientes acima de tudo, certamente aprovaria minha decisão de usar uma experiência pessoal dolorosa para ajudar outras pessoas. A festa continuou ao nosso redor, assumindo um caráter cada vez mais descontraído à medida que a noite avançava. O DJ, percebendo o clima transformado, substituiu as músicas românticas que havia preparado por hits animados que logo levaram os convidados à pista de dança. Em um momento surpreendente, Amanda subiu ao palco e pegou o microfone. Atenção pessoal, sei que tradicionalmente a noiva joga o buquê para as solteiras, mas como esta não é uma festa tradicional, ela fez uma pausa dramática. Renata decidiu fazer algo diferente. Olhei para ela, confusa, sem ter combinado nada a respeito. Amanda desceu do palco e se aproximou de mim, entregando-me o buquê de lírios brancos que havia sido abandonado na igreja e posteriormente recuperado. É hora de jogar fora o passado, sussurrou ela em meu ouvido. Literalmente, compreendi sua intenção. Com um sorriso, subi ao palco e encarei os convidados. Em vez de passar este buquê para frente, simbolizando a continuação de um ciclo tradicional de casamentos, vou fazer algo diferente, anunciei. Este buquê representa as expectativas, os planos e os sonhos que construí, baseados em uma mentira.
caminhei até a lateral do palco, onde uma lareira decorativa ardia com um fogo controlado, elemento que havia sido incluído na decoração para criar um ambiente aconchegante. Estou deixando para trás não apenas um relacionamento tóxico, mas também a ingenuidade que me fez ignorar os sinais de alerta. Estou queimando este símbolo para renascer mais forte, mais sábia e determinada a ajudar outras mulheres a não passarem pelo mesmo. Com um movimento deliberado, lancei o buquê nas chamas. Os lírios brancos crepitaram instantaneamente, as pétalas enrugando-se antes de serem consumidas pelo fogo. Um suspiro coletivo percorreu o salão, seguido por aplausos espontâneos que cresceram até se transformarem em uma ovação. Naquele momento, sentindo o calor das chamas no rosto e o apoio das pessoas ao meu redor, percebi que havia feito a escolha certa. O dia que começou como a realização de um sonho romântico e se transformou em um pesadelo de traição, estava agora evoluindo para algo inesperado, o início de uma missão pessoal. Enquanto descia do palco, recebi abraços de pessoas que mal conhecia, palavras de apoio de amigos distantes, olhares de admiração de colegas de trabalho. Até mesmo o gerente do buffet, um homem de expressão normalmente séria, aproximou-se para apertar minha mão. Em 15 anos organizando casamentos nunca vi nada igual, comentou ele. A senhora transformou uma tragédia em um momento de empoderamento. Isso é inspirador. Aquela noite que começou como o dia do meu casamento e transformou-se em uma celebração da verdade, finalmente chegou ao fim por volta das 3 da manhã. Os últimos convidados se despediram com abraços calorosos e palavras de apoio. O buffet Araucária, que testemunhou uma festa tão diferente da planejada, começou a ser desmontado pela equipe exausta, mas intrigada com os acontecimentos extraordinários daquele dia. Fernanda insistiu que eu ficasse em seu apartamento pelos próximos dias. Você não deve voltar para o lugar que dividia com ele, argumentou, e eu não tinha forças para discordar. A adrenalina que me sustentara durante todo o dia finalmente estava se dissipando, deixando-me com uma exaustão que penetrava até os ossos. No apartamento de Fernanda, depois de remover com dificuldade o vestido de noiva e tomar um banho demorado, sentei-me na cama de hóspedes e finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não de tristeza pela perda de Tiago, mas pelo choque de quase ter entregado minha vida a uma farsa tão elaborada. Como pude ser tão cega? Murmurei para mim mesma, enquanto as lágrimas desciam livremente pelo meu rosto. As pistas estavam lá, espalhadas ao longo de nosso relacionamento como pedras em um caminho que eu escolhi ignorar. Adormeci exausta, mas meu sono foi perturbado por pesadelos onde eu dizia sim no altar, apenas para descobrir meses depois que Tiago havia desaparecido com todo o meu dinheiro. Acordei várias vezes suando frio, precisando de alguns segundos para me reorientar e lembrar que havia escapado desse destino. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de atividades. O que começou como um escândalo local rapidamente ganhou proporções maiores. Minha entrevista para Luísa, publicada inicialmente no Jornal da Cidade, foi republicada em portais nacionais. Recebi ligações de produtores de programas televisivos querendo que eu compartilhasse minha história. Uma revista feminina de circulação nacional propôs uma matéria de capa sobre golpes emocionais e financeiros, usando o meu caso como exemplo. Pedro, sempre protetor, filtrava essas solicitações, assegurando que eu participasse apenas de espaços que tratassem o assunto com a seriedade necessária, e não como um escândalo sensacionalista. Uma semana após o não casamento, recebi uma ligação surpreendente. Era Otávio Borges, pai de Tiago. Senhorita Oliveira, começou ele, sua voz visivelmente abatida. Não sei se devo fazer esta ligação, mas sinto que preciso. Sentei-me, tensa, insegura sobre o que esperar. Estou ouvindo, Sr. Borges. Quero pedir perdão, disse ele, a voz embargada. Não pelo meu filho. Ele é adulto e responsável por suas próprias ações repugnantes. Peço perdão porque suspeito que, de alguma forma, eu contribuí para o que ele se tornou. Não esperava aquilo. Um pedido de desculpas genuíno quando temia receber acusações ou tentativas de justificar o injustificável. Otávio, você não é responsável pelas escolhas do seu filho.
respondi, sentindo uma inesperada compaixão pelo homem que vi desmoronar na igreja uma semana atrás. Talvez não diretamente, concedeu ele, mas durante toda a vida de Tiago, impus expectativas rígidas sobre o tipo de homem que ele deveria ser. Nunca aceitei qualquer desvio do que considerava o caminho correto. Quando ele demonstrou interesses diferentes na adolescência, reprimi com severidade. Forcei-o a se encaixar em um molde que criei. Permaneci em silêncio, percebendo que aquele homem idoso precisava desabafar tanto quanto eu precisei expor a verdade na igreja. Isso não justifica o que ele fez, continuou Otávio. Nada poderia justificar a crueldade calculada, a manipulação, o crime. Mas talvez explique por que ele escolheu viver uma mentira em vez de enfrentar sua verdadeira identidade. O senhor sabia sobre os golpes anteriores? Perguntei, a curiosidade superando a compaixão momentânea. Não, respondeu ele firmemente. Se soubesse, teria denunciado meu próprio filho à polícia. Mas agora, investigando seu passado, descobrimos que ele saiu de casa aos 22 anos não para estudar fora, como alegou, mas porque havia problemas em Belo Horizonte. Perdemos contato por quase 5 anos. Quando reapareceu, parecia transformado, bem-sucedido, confiante. Aceitei sua versão sem questionar, porque era o que queria acreditar. A conversa com Otávio Borges durou quase 1 hora. Ele compartilhou histórias da infância de Tiago, momentos que revelavam sinais precoces de manipulação e falta de empatia que foram ignorados ou reinterpretados como esperteza ou ambição. Falou sobre o casamento fracassado da irmã de Tiago, que terminou quando seu marido desapareceu com uma quantia considerável de dinheiro, um padrão que agora parecia terrivelmente familiar. Ao final da ligação, senti uma estranha sensação de fechamento. Não perdoei Tiago, jamais o faria. Mas compreendi melhor o contexto que moldou o homem que ele se tornou. Um homem que escolheu o caminho da criminalidade quando tinha outras opções, que preferiu manipular e ferir pessoas em vez de enfrentar sua verdade. 2 dias depois dessa conversa, recebi outra ligação inesperada. Era a Patrícia, a recepcionista da academia. Renata, segui o conselho do seu irmão e pesquisei nos registros da academia. Encontrei 6 mulheres com perfil semelhante ao seu que treinaram com Gustavo nos últimos 2 anos e depois desapareceram abruptamente. Passei os contatos para a polícia conforme orientação dele. Obrigada, Patrícia. Isso vai ajudar muito na investigação. Tem mais, continuou ela, um tom de urgência em sua voz. O dono da academia me chamou hoje para uma reunião. Alguém contou para ele sobre meu envolvimento no caso. Ele está furioso porque acha que isso vai manchar a reputação do estabelecimento. Insinuou que eu deveria procurar outro emprego. Senti uma onda de indignação. Ele está preocupado com a reputação da academia quando deveria estar aterrorizado pelo fato de ter empregado um criminoso que usava o local para identificar vítimas. Exatamente, exclamou Patrícia, aliviada por eu compreender sua frustração. Disse que deveria ter resolvido isso internamente, em vez de envolver a polícia e a imprensa. Isso é intimidação de testemunha, afirmei. A professora de literatura momentaneamente substituída pela irmã de um advogado que absorveu conhecimentos jurídicos ao longo dos anos. Pedro precisa saber disso imediatamente. Após desligar, liguei para meu irmão, que ficou tão indignado quanto eu. Prometeu contatar a polícia para registrar a tentativa de intimidação e também ofereceu orientação jurídica gratuita à Patrícia, caso ela enfrentasse retaliação. Aquele incidente cristalizou algo que vinha se formando em minha mente desde o dia do não casamento. A necessidade de criar um suporte formal para vítimas de golpes emocionais e financeiros. Um espaço onde pessoas como eu e as outras mulheres enganadas por Tiago e Gustavo pudessem encontrar apoio jurídico, psicológico e, principalmente, não se sentissem sozinhas ou envergonhadas por terem sido enganadas. Convoquei uma reunião em meu apartamento, para onde havia finalmente retornado após mudar as fechaduras e redecorar completamente o ambiente para exorcizar as memórias de Tiago. Pedro trouxe sua experiência jurídica. Fernanda contribuiu com sua visão analítica e pragmática. Amanda, com seu conhecimento em comunicação e redes sociais. Minha mãe Júlia, surpreendentemente,
revelou-se uma excelente organizadora e planejadora. Até mesmo Patrícia estava presente, trazendo a perspectiva de alguém que testemunhou o golpe se desenrolar e agora enfrentava consequências por ter denunciado. Precisamos de um nome para essa organização, disse Amanda, sempre atenta aos aspectos de marketing. Algo que comunique força, renascimento, recomeço. Várias sugestões surgiram, algumas criativas, outras diretas demais. Foi minha mãe, sempre discreta, quem ofereceu a ideia que imediatamente ressoou com todos. Fênix, disse ela simplesmente. A ave que renasce das próprias cinzas, como Renata fez, como todas essas mulheres podem fazer. Assim nasceu o Projeto Fênix. Em 3 semanas, já tínhamos um site básico, perfis em redes sociais. E o mais importante, contato com 4 das 6 mulheres identificadas por Patrícia. 2 haviam efetivamente sido vítimas do golpe, perdendo quantias significativas. Uma percebeu algo estranho e rompeu o relacionamento antes que progredisse. A 4ª estava atualmente em um relacionamento com um amigo de Gustavo, que suspeitávamos ser outro parceiro no esquema criminoso. A polícia, munida das novas evidências e testemunhos, intensificou as investigações. Descobrimos que o esquema era ainda mais amplo do que imaginávamos inicialmente. Além de Tiago e Gustavo, havia pelo menos mais 3 homens envolvidos, operando em diferentes cidades do sul e sudeste do país. Eles compartilhavam informações sobre potenciais vítimas, técnicas de manipulação e estratégias para transferir dinheiro sem deixar rastros. 1 mês após o dia que deveria ter sido meu casamento, Tiago e Gustavo foram formalmente indiciados por estelionato, formação de quadrilha e diversos outros crimes. A imprensa cobriu extensivamente o caso, agora conhecido como o golpe do casamento. Meu nome e rosto estavam em todos os jornais. Não como a noiva abandonada ou traída, mas como a mulher que desmantelou um esquema criminoso e agora liderava uma iniciativa para ajudar outras vítimas. A Universidade Federal do Paraná, onde eu lecionava literatura, inicialmente expressou preocupação com a exposição midiática do caso. Contudo, quando perceberam que eu estava transformando aquela experiência traumática em algo positivo e educativo, mudaram de postura. O reitor me chamou para uma reunião onde, em vez de repreensão, recebi uma proposta: desenvolver uma palestra sobre segurança emocional e financeira para os alunos. A universidade não deve ser apenas um espaço de conhecimento acadêmico, argumentou ele. Devemos preparar nossos estudantes para a vida. E sua experiência, por mais dolorosa que tenha sido, pode servir como um poderoso alerta para jovens que estão começando suas vidas independentes. Aceitei a proposta e 2 semanas depois, o maior auditório da universidade estava lotado com estudantes, professores e funcionários ansiosos para ouvir minha história. Entre a plateia, vi rostos familiares: Pedro, Fernanda, Amanda, minha mãe, Patrícia, e também algumas das mulheres que haviam contatado o Projeto Fênix após reconhecerem Tiago ou Gustavo nas reportagens. Começo esta palestra não como vítima, mas como sobrevivente. Iniciei sentindo uma calma que contrastava com o nervosismo que esperava sentir. O que vou compartilhar hoje não é uma história de humilhação ou vergonha, mas de alerta e empoderamento. Por 2 horas narrei em detalhes como Tiago se aproximou, os sinais de alerta que ignorei, as técnicas de manipulação que ele empregou, a forma como Gustavo foi inserido na equação e, finalmente, como descobri a verdade e tomei a decisão de expô-la publicamente. O golpe emocional precede o golpe financeiro, expliquei. Eles trabalham para derrubar suas defesas, para que você confie cegamente e ignore contradições. Isolam você de amigos e familiares que poderiam alertar sobre comportamentos suspeitos. Criam uma realidade alternativa, onde você é especial, escolhida, amada incondicionalmente, até que esteja vulnerável o suficiente para ser explorada. As perguntas que se seguiram demonstraram o quanto aquele tema ressoava com muitas pessoas na plateia. Vários estudantes compartilharam experiências semelhantes em diferentes escalas. Uma professora revelou, com lágrimas nos olhos, que havia perdido suas economias para um namorado que desapareceu após 2 anos de relacionamento. Um funcionário contou como sua mãe idosa
quase caiu em um golpe semelhante, salva apenas pela intervenção de um gerente de banco atento. Ao final da palestra, formou-se uma fila de pessoas querendo conversar mais, oferecer apoio ao Projeto Fênix ou simplesmente agradecer por terem ouvido uma história que as ajudou a processar suas próprias experiências. Foi neste momento, cercada por pessoas impactadas positivamente pela minha decisão de expor a verdade, que percebi. O dia do meu não casamento havia se transformado no início de algo muito mais significativo do que um matrimônio baseado em mentiras. Na semana seguinte à palestra, recebi um e-mail de uma produtora de documentários interessada em transformar minha história em um filme para uma plataforma de streaming. Inicialmente hesitei, temendo a exploração sensacionalista de um momento doloroso. Mas após várias conversas e a garantia de que teria controle criativo sobre o projeto, concordei, com a condição de que parte dos lucros fosse destinada ao Projeto Fênix. O documentário intitulado Altar da Verdade começou a ser produzido 3 meses depois. A diretora, uma mulher com extensa experiência em temas sociais, insistiu que o filme não fosse apenas sobre minha experiência pessoal, mas também sobre o contexto social que permite que golpes como este prosperem. Queremos explorar por que tantas mulheres bem-sucedidas e inteligentes como você ainda são vulneráveis a manipuladores, explicou ela durante nossa primeira reunião de produção. Queremos examinar os estereótipos de gênero, a pressão social pelo casamento, o estigma do envelhecimento solitário, todos os fatores que esses golpistas exploram. O processo de filmagem foi terapêutico, de maneiras que não antecipei. Revisitar cada etapa do relacionamento com Tiago, agora com a distância emocional que 6 meses proporcionaram, permitiu-me ver padrões que antes não eram evidentes. Reconhecer que minha vulnerabilidade não era fruto de estupidez ou ingenuidade, mas de condicionamentos sociais profundamente enraizados, ajudou-me a perdoar a mim mesma por não ter percebido antes. Durante esse período, o Projeto Fênix cresceu exponencialmente. O que começou como uma iniciativa local, agora tinha representantes em 5 estados. Oferecíamos suporte jurídico através de uma rede de advogados voluntários, apoio psicológico com profissionais especializados em trauma e, o mais importante, um espaço seguro onde vítimas podiam compartilhar suas histórias sem julgamento. O julgamento de Tiago e Gustavo finalmente começou 8 meses após meu não casamento. O caso atraiu atenção nacional, com a promotoria apresentando evidências não apenas do golpe que tentaram aplicar em mim, mas também de pelo menos 7 outros casos bem-sucedidos em diferentes cidades. O prejuízo total estimado ultrapassava 5 milhões de reais. No dia em que fui chamada para testemunhar, o tribunal estava lotado. Jornalistas, estudantes de direito, curiosos, todos queriam testemunhar o confronto entre a mulher que desmontou o esquema e os homens que quase a arruinaram. Para minha surpresa, não senti nem medo nem ansiedade ao entrar naquela sala e ver Tiago e Gustavo sentados lado a lado, vestindo uniformes de presidiários em vez dos elegantes ternos que costumavam usar. Quando nossos olhares se cruzaram, foi Tiago quem desviou primeiro. Não havia mais charme ou confiança naquele homem, apenas a expressão derrotada de alguém que finalmente enfrentava as consequências de suas ações. Meu depoimento durou quase 3 horas. Narrei cada detalhe com precisão, respondendo às perguntas do promotor e depois do advogado de defesa, que tentou, sem sucesso, caracterizar minha exposição pública do caso como uma vingança desproporcional movida por ciúmes e humilhação. Senhora Oliveira, perguntou ele em determinado momento, não lhe ocorreu que expor publicamente seu ex-noivo e seu personal trainer poderia destruir permanentemente a reputação deles, mesmo que fossem inocentes? Olhei diretamente para os olhos do advogado, depois para Tiago e Gustavo, e finalmente para o juiz antes de responder. Se eles fossem inocentes, as evidências os teriam inocentado. Não expus suspeitas ou rumores, apresentei provas concretas de um esquema criminoso que vitimou diversas mulheres antes de mim. Escolhi a verdade, por mais dolorosa que fosse, porque o silêncio só protege os predadores, nunca as vítimas. Um silêncio profundo seguiu-se a essa resposta.
Vi o juiz assentir quase imperceptivelmente. O advogado de defesa não fez mais perguntas. Ao sair do tribunal naquele dia, uma jornalista aproximou-se com o microfone. Renata, como se sente agora, enfrentando os homens que quase destruíram sua vida? Parei, refleti por um momento e respondi com a sinceridade que havia se tornado minha marca registrada. Sinto que finalmente compreendo o significado da palavra justiça. Não é sobre vingança ou punição, é sobre verdade, responsabilidade e prevenção. Tiago e Gustavo estão enfrentando as consequências de suas escolhas. E eu estou reconstruindo minha vida sobre alicerces mais sólidos que qualquer relacionamento, propósito, comunidade e autenticidade. Minha história chega ao fim, mas o impacto daquele dia no altar da igreja Nossa Senhora da Consolação continua reverberando em minha vida e na de muitas outras pessoas. O dia que deveria marcar o início de um casamento transformou-se no começo de uma jornada muito mais significativa e transformadora. Quando descobri que Tiago me traía com Gustavo, meu personal trainer, jamais poderia imaginar que aquela traição era apenas a ponta do iceberg. Um esquema criminoso elaborado, um golpe financeiro meticulosamente planejado, um histórico de outras vítimas que perderam não apenas dinheiro, mas também a confiança em si mesmas e nos outros. A decisão de expor tudo no altar, diante de 200 convidados, não foi fácil. Muitos poderiam ter escolhido o caminho da discrição, evitando o escândalo, protegendo-se da vergonha que nossa sociedade erroneamente associa às vítimas, em vez dos verdadeiros culpados. Mas algo dentro de mim, uma força que nem sabia que possuía, me impulsionou a transformar aquele momento de humilhação em um ato de poder. Peguei o microfone, olhei nos olhos do homem que planejava me roubar e destruir minha vida e disse a verdade. Expus cada mentira, cada manipulação, cada detalhe sórdido do plano que descobri na véspera. As evidências projetadas nas telas da igreja não deixavam margem para dúvidas ou negações. A reação dos convidados, o choque dos pais de Tiago, o desmoronamento da fachada que ele mantivera por tanto tempo, tudo isso confirmou que havia feito a escolha certa. O que poderia ter terminado ali, como um escândalo de casamento frustrado, uma nota de rodapé nas conversas sociais de Curitiba, transformou-se no catalisador para algo maior. A prisão de Tiago e Gustavo, a descoberta de outras vítimas, a criação do Projeto Fênix, o documentário Altar da Verdade, as palestras nas universidades. Tudo isso nasceu daquele momento de coragem no altar. O julgamento que finalmente condenou Tiago, Gustavo e seus cúmplices foi a validação final de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho. Eles foram sentenciados a anos de prisão por múltiplas acusações de estelionato, formação de quadrilha e crimes financeiros. A justiça, que por tanto tempo falhou com vítimas anteriores por falta de provas, finalmente prevaleceu graças à nossa determinação em expor o esquema completamente. O Projeto Fênix continua crescendo, ajudando mulheres e homens que caíram em golpes emocionais e financeiros semelhantes. A cada nova história que escuto, a cada vítima que encontra sua voz e sua força através do nosso suporte, sinto que aquele dia terrível no altar serviu a um propósito maior que jamais poderia ter planejado. Minha mãe Júlia, que antes se preocupava tanto com aparências sociais, tornou-se uma defensora ferrenha da transparência e da educação preventiva. Meu irmão Pedro expandiu sua prática jurídica para incluir uma divisão dedicada a vítimas de golpes emocionais. Fernanda, Amanda e até mesmo Patrícia, cada uma com suas habilidades únicas, tornaram-se pilares fundamentais do projeto que nasceu daquela experiência traumática. Hoje, quando olho para trás, para a mulher que fui, apaixonada, confiante, planejando um futuro baseado em mentiras, não sinto pena ou vergonha. Sinto gratidão pela descoberta que, apesar de dolorosa, me salvou de um destino muito pior. Sinto orgulho da força que demonstrei ao enfrentar a verdade de frente, mesmo quando seria mais fácil fugir dela. O vestido de noiva que usei naquele dia está guardado em uma caixa no fundo do meu armário. Não como lembrança de um sonho frustrado,
mas como símbolo de libertação. Às vezes penso em doá-lo, mas algo me impede. Talvez um dia encontre o propósito certo para ele, assim como encontrei propósito na minha própria história de quase desastre. O apartamento em Água Verde, que compartilhei com o Tiago, foi vendido. Mudei-me para um novo lugar, decorado inteiramente ao meu gosto, sem sombras do passado. As memórias, contudo, permanecem, não como feridas abertas, mas como cicatrizes que me lembram da força que descobri naquele altar. Quanto ao amor, essa pergunta me perseguiu por muito tempo após o não casamento. Amigos e familiares preocupados tentavam me apresentar a homens decentes em jantares desconfortáveis. Colegas da universidade sugeriam que nem todos são como Tiago, como se eu não soubesse disso, como se o trauma fosse simplesmente uma aversão irracional que precisava ser superada o mais rápido possível. A verdade é que escolhi deliberadamente um período de solidão, não por medo ou trauma, mas por necessidade de reconexão comigo mesma, de redescoberta da mulher que existia antes de Tiago e da nova mulher que emergia das cinzas daquele relacionamento, como a fênix que deu nome ao nosso projeto. Eventualmente, quando estiver pronta, talvez abra espaço para um novo companheiro em minha vida. Alguém que me ame, não apesar da minha força, mas por causa dela. Alguém que compreenda que minha história não me define como vítima, mas como sobrevivente e agente de mudança. Esta é minha história. O casamento que nunca aconteceu, a traição que revelou um crime, a humilhação que se transformou em empoderamento, o fim que se tornou um começo. E se você chegou até aqui, acompanhando cada detalhe dessa jornada intensa, tenho um pedido especial. Se minha história tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre relacionamentos, confiança, sinais de alerta que ignoramos, por favor, inscreva-se no canal Vingança do Dia. Lá compartilhamos histórias como a minha, de pessoas que transformaram momentos de traição e injustiça em oportunidades de crescimento e empoderamento. Deixe seu like neste vídeo se achou que minha atitude no altar foi justificada. Esse simples gesto ajuda muito nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessas histórias reais e das lições que carregam. Mais importante ainda, comente abaixo. O que você faria no meu lugar? Teria coragem de expor tudo publicamente ou preferiria uma abordagem mais discreta? Já identificou sinais de alerta em relacionamentos que ignorou? Seus comentários não apenas me ajudam a processar minha própria experiência, mas também criam uma comunidade de apoio para todos que já passaram por situações semelhantes. Produzir conteúdo como este diariamente exige dedicação, pesquisa, edição cuidadosa, um trabalho intenso que fazemos com amor e compromisso. Se você puder, considere apoiar nosso canal através do Valeu Demais, nossa ferramenta de doação. Qualquer valor, por menor que seja, nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite continuar trazendo histórias impactantes como a minha diariamente para vocês. Seu apoio financeiro significa mais do que apenas ajuda com os custos. Representa reconhecimento do valor que criamos e do impacto positivo que essas histórias podem ter na vida de quem as assiste. Com sua contribuição através do Valeu Demais, podemos expandir nosso alcance, melhorar nossa qualidade e, quem sabe, ajudar outras pessoas a identificarem golpes emocionais e financeiros antes que seja tarde demais. Também não se esqueça de conferir nossos outros vídeos no canal, histórias de superação, de justiça, de pessoas que, como eu, encontraram força em momentos de extrema vulnerabilidade. Cada história é única, mas todas compartilham esse elemento comum: a transformação de um momento de dor em algo significativo e empoderador. Este não é apenas um canal de histórias dramáticas, é um espaço de cura, de alerta, de conexão entre pessoas que compreenderam que ser vítima é uma circunstância, não uma sentença perpétua. É um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais sombrios, temos dentro de nós uma força que apenas espera a oportunidade de se manifestar. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por ser parte dessa comunidade. E lembre-se, a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho para a verdadeira liberdade. Inscreva-se, comente e até o próximo vídeo do Vingança do Dia.